Mais um pouco? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar um pouquinho mais aliviados, mais tranquilos, mais serenos. Uma respiração um pouco mais profunda. Aproveitando esse espaço que a espiritualidade nos preparou. Aproveitando esse momento em que nos desligamos um pouquinho da matéria, da carne, da ilusão da vida material. Vamos nos dedicar agora um pouquinho a nós como espíritos imortais. Vamos pedir para que nosso guia, nosso mentor, nos ajude na compreensão, no entendimento do que vamos estudar na noite de hoje. E pedir também para que a espiritualidade da casa, os dirigentes, proporcione a nós os melhores de todos os direcionamentos relacionados ao estudo de hoje. Em nome de Jesus e em nome de todos os nossos amigos espirituais que nos ajudam aqui nos trabalhos dessa casa, nós abrimos os trabalhos de hoje e agradecemos. Que assim seja. Muito bem, gente. Então nós vamos dar continuidade nós estamos estudando o perispírito, né? Semana passada a gente falou sobre... Você vai botar o vídeo para lá? Já no começo? Mas não, já. Mas já fique por lá. Nós falamos sobre o perispírito, falamos sobre a questão da plasticidade, que é para mim uma das mais importantes, se é que existe alguma mais importante, propriedades do perispírito, né? O perispírito é plástico. Então, como ele é muito moldável, muito sutil, qualquer mudança de pensamento nosso afeta o perispírito e modifica ele, né? Por isso é a palavra ideoplástica, ou seja, é uma ideia que se materializa, uma ideia que se torna plástica, né? Dentro da capacidade que o perispírito tem de se adaptar ao nosso pensamento. Então, plasticidade, só para a gente relembrar aí, né? O perispírito é a extensão da alma, é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com o seu comando e plasticizante, ou seja, nosso pensamento cada vez vai modificando o nosso perispírito. Quanto mais evoluído é o nosso pensamento, mais evoluído é o corpo espiritual. Responsável pela forma que assume. Então, ele tem, às vezes, três situações básicas, né? A retrabilidade perispiritual, que é aquele processo reencarnatório em que o perispírito vai reduzindo até um ponto em que se torne uma célula só, um ser unicelular, para que poder, então, habitar e iniciar um novo processo da reencarnação. Esse também de redução, já começou, agora perdeu. Mas agora passou quase. Agora perdeu a pressa, já fizemos. Mas eu perdi a pressa, cheguei atrasado. Pois é. Mas eu posso fazer a pressa. Você faz ela depois, na hora da palestra, né? Mas posso fazer no final. A do final, então. Então tá bom. Beleza. Mas também fazer no fim. Sim. O processo de ovoidização também é assim, dessa forma, né? Que vai reduzindo o perispírito até que se torne uma célula também, que é o sentido ovoide. Eu vou passar um videozinho já para nós complementar essa questão aqui. A outra, o instrumento da plasticidade é a adaptação perispiritual. Então, nós temos a questão da diminuição e o aumento da luminosidade, a mudança da aparência, né? Então, quando a gente desencarna, por mais velhinhos que a gente seja, a gente sempre vai ter a aparência que a gente se acha, né? Então, aqueles que se acham muito bonitos, fiquem tranquilos, vão ficar muito bonitos depois que desencarnar. Aqueles que têm uma péssima autoestima, pode ser que fiquem um pouquinho feios. Mas com o tempo, né, vão aprendendo a modelar, e daí já tornam-se também uma pessoa muito bonita, né? Ele assim, igual ele assim. E daí o terceiro de todos os instrumentos do perispírito da plasticidade é o fenômeno ideoplástico, né? Que às vezes torna-se zoantropia ou licantropia, ou seja, aquela coisa de indução que a gente falou, né? Em que às vezes tem espíritos que conseguem induzir em nós, através da força mental, a ideia de que a gente possa ser um animal, e a gente se torna um animal normalmente, né? Muito bem. Então, vamos passar um videozinho lá só para a gente fechar essa coisa da ovoidização. Deixa eu passar aqui para o Mário passar lá, porque não funcionou aqui o nosso som.
Super rápido. Pode o espírito regredir até perder suas formas humanas, se transformando numa espécie de ovo, uma bateria a emanar energias de densidade extremamente negativas? A resposta é sim. Os chamados ovoides são uma realidade natural. Imagine uma pessoa extremamente carregada no ódio durante a sua vida física, ou no medo, ou na inveja. Não importa o sentimento ou vibração negativa, quando ele ocupa completamente a sua mente, vai junto com você ao desencarnar. E dependendo do grau desta obsessão, isso se torna um grande problema. A ideia fixa quando em vida pode virar uma monoideia após a morte, termo usado pelo espírito André Luiz. A monoideia toma conta da mente do espírito. É uma obsessão, mas num grau tamanho que nada mais importa. Vamos pegar como exemplo um ser desencarnado tomado pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelos que ficaram na Terra. Em alguns casos, essa energia é de tamanha intensidade que, com o passar dos anos, começa a deformar e atrofiar o perispírito, nosso corpo espiritual, que vai perdendo sua aparência humana. Para pegar na câmera ali, tem que ser mais alto um pouco. O volume? Essa atrofia prossegue até o espírito se transmutar em uma espécie de ovo ou ovoide, um ovo energético carregado de ódio intenso ou qualquer outro sentimento de baixa vibração, mas concentrado em níveis muito, muito altos. Esses ovoides já foram observados por inúmeros médiuns e são usados por espíritos obsessores muito negativos como ferramentas de propagação do mal na Terra. Imagine que um espírito obsessor queira induzir alguém de uma família a se vingar de um parente. A semente do ódio já está ali. E para aumentar isso, este espírito literalmente planta um ovoide de ódio no quarto da sua vítima para aumentar exponencialmente aquela vibração negativa. Então, deu para entender essa questão do ovoides, né? Eles não existem aqui no plano físico, sempre no plano espiritual, né? E é um espírito igual ao nosso, com qualquer um de nós, né? Que acabou se transformando através de mágoas, culpa. Culpa é uma coisa muito, muito prejudicial, né? Você vai se fechando em si mesmo, né? Tal. A questão da vingança, que ele deu um exemplo ali. E à medida que você se torna um ovoide, você é uma bomba
né, na mão de espíritos que conhecem isso, né? Então eles potencializam isso chegando perto de você, e ele se conecta por sintonia, como eu falei, é quase que Bluetooth, né? É um Bluetooth. Então eles chegam com o void perto, como você já está pensando no ódio, sintoniza com aquele aparelho, aquela bomba, né? E aí aquilo potencializa de uma forma extraordinária. Então às vezes a gente está de noite querendo dormir, pensando em alguém com uma raiva, né? Daqui a pouco você não consegue dormir e só pensa na raiva. Às vezes pode ser até um ovoidezinho que está pintando por ali, né? Mas não tem ligação com o espírito? Não tem nenhuma ligação. Ele é um instrumento na mão de um espírito que conhece um pouco mais e que trabalha com isso. Porque na obsessão a gente sempre tem uma ligação, né? Não necessariamente, né, Cris? Às vezes você se conecta apenas por sintonia, não por afinidade, numa obsessão, né? Estando com a antena ligada, quem andou na tua faixa de onda chega até você. Natural. E esses trabalhos aqui são feitos no plano espiritual e custam bastante caro. Existem grandes laboratórios de preparação para isso, né? Então, a nível, digamos assim, é claro, a nível de comando planetário, eles utilizam muito isso aí, né? Principalmente as pessoas que são muito visadas, né? Que têm poder de decisão, né? Elas são muito usadas, né? Tanta coisa que a gente não sabe, né? Muito bem. A plasticidade também pode explicar o fenômeno do rejuvenescimento que eu falei, né? Quando a gente desencarna, a gente fica mais novinho, né? Que experimentam os espíritos encarnados, conscientes do seu estado. Quer dizer, tem que estar consciente que está morto, né? Morto, perdão. Na verdade é o inverso, né? Tem que estar consciente de que está vivo, porque morto estamos aqui nós agora, né? nesse corpo, né? Aqui é a verdadeira morte. Eu sempre falo assim, o Jesus fala naquela frase, né? Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Em termos de pequenez de perspectiva de mundo, nós somos os mortos. Porque quando a gente desencarna, a gente percebe que a vida é muito maior, né? A gente tem uma ideia bem diferente, um ponto de vista completamente diferente. Quando a gente está nesse corpo, a gente tem um ponto de vista extremamente limitado. Nessa questão, o que Jesus diz? Vocês estão mortos. Paulo vai dizer que estão mortos, estão dormindo, né? Estão desacordados. É nesse sentido, né? Mesmo tendo desencarnado com idade física avançada, sentindo-se mais jovens, apresentam-se como tal, totalmente livre dos seus condicionamentos humanos do corpo físico. O espírito humano não sofre envelhecimento corporal, assim como não morre. Porque assim, tudo no plano espiritual depende do nosso nível de pensamento e nível de condição moral. Porque tem muita gente aqui que na Terra é super inteligente, né? Nossa, inteligente, simpático e tal. Quando desencarna, meu Deus, o nível de pensamento dele torna ele um monstro, né? E vice-versa. Tem pessoas que são aqui, que são até ingênuas, né? Tem uma dificuldade de aprendizado, alguma coisa, mas quando desencarna, é uma luz só. É a questão moral, né? É um espírito que está chegando, está forçando a porta. Esse é um espírito atrasado, porque ele não pode atravessar a porta. É bastante, chegou tudo de uma vez só. Quando se manifestam envelhecidos, o fazem artificialmente, para que a gente perceba quem são. Ele está morrendo de rir. Por poder mental, para a comprovação de sua identidade, para que a gente saiba quem são eles, né? Então, por isso que eles se apresentam velhinhos, quando a gente desencarna, né? Quando ainda estavam, para mostrar a identidade terrena, quando ainda estavam encarnados, né? Muito bem. Esse fenômeno de plasticidade também é o que faz com que a gente tenha a capacidade de fotografá-los. Deixa eu ver se foi aqui que eu coloquei. Isso mesmo. Então, isso é muito comum, né? Fotografar espírito. Mas isso não acontece assim, é porque existe realmente como o nosso perispírito é muito plástico, eles se adensam um pouquinho e aparecem às vezes sem querer numa foto, ou às vezes porque querem. E geralmente quando eles estão com sentimentos mais baixos, porque aí adensa mais, né? Aqui, esse caso ficou muito famoso, né? É um filme 3 Solteirões e um Bebê, dos anos 80, não sei se alguém lembra desse filme, né?
E deu um ibope violento, porque numa das cenas aparece o menino aqui, ó, que parece o menino que está atrás da janela aqui. E daí houve todo, né, dizendo que naquela casa vivia uma criança que se jogou, um apartamento que tinha se jogado ali e tal. Então foi feito até quando tentou-se explicar essa questão. Depois, mais tarde, esse ator aqui, ele acabou dizendo que ele tinha esquecido um tipo de um cartaz, daqueles grandes que ficavam de pé, né? Então não era um espírito que estava ali, mas é só o caso. Mas veja que essa foto também, se você for ver na internet, vai aparecer rapidinho, levando um abraço aqui de um espírito, né? Aqui também aparece uma senhora lá atrás, ó, que não estava na foto, não tinha. Esse aqui, né? Dá para ver uma dando risada aqui atrás da foto. Para quem tira bastante selfie, né? É bom de vez em quando dar uma olhadinha, porque vai que, né? Vai postar no Facebook aí. Vai tirar 2 pessoas, parecem 3, né? Aqui tem 2 que ficaram famosas, né? Essa aqui de 1959, foi uma foto tirada por um fotógrafo, o Mabel Shimen, num cemitério inglês. E eles foram reconhecer esse aqui, ele tinha acabado de morrer. Esse aqui é parente dele que estava no carro. Ele estava no carro, quer dizer, ele foi no próprio enterro. Olha que interessante. De carro ainda, né? De carona. E essa foto aqui, né, esse cara aqui é um juiz de direito, José Olindo Gil Barbosa, titular da vara dos juizados especiais civil e criminal da comarca de Altos, no estado do Piauí, na qual aparece uma figura de uma mulher falecida. Ele não era espírita nem nada, e ele tirou essa foto e ele ficou muito incomodado com isso. Daí ele vai no centro espírita, lá em Teresina, né, e tal, e pergunta, e eles descobrem depois bastante identidade, que era uma mulher, eu não lembro o nome dela agora, mas ela era trabalhadora do centro espírita lá em Piauí, fundou o centro e tal. Eles acham que era justamente, ela usou isso aí para que ele levasse essa foto no centro, mostrasse lá, ela queria ser reconhecida na foto, né? Isso aí é fenômeno de plasticidade do perispírito. E aqui um exemplo meu, verídico, né? Esse aqui é um campo de futebol, eu estava jogando esse jogo aí. Jogou. Lá na casa dos pais da Cassiane, lá em Rio das Antas. Lá. É uma comunidade lá no interior, então tem aquela igreja, daí tem o campinho de futebol ali. E tinha vindo jogar bola com nós um time de caçador. E nós estávamos jogando, e eu não estou na foto. E aparece uma figura muito interessante na foto. O rapaz tirou uma foto lá, depois mandou pro cunhado dela e ele mostrou lá para nós. Eu ampliei para ver, dá para ver bem, né, gente? Muito bem. E aí a gente levou essa foto para mostrar para a mãe dela. E a mãe dela olhou a foto assim, achou que era uma foto antiga. Ah, meu pai! De cara reconheceu, assim, de cara. Ele ainda está cuidando do campo lá. Veja que ele parece que está até agredindo os jogadores de futebol lá. Está com uma raiva tremenda, né? Depois a gente falou para ela, olha, mas essa foto foi tirada semana passada, semana retrasada aqui. Bem capaz. Porque é tão nítido aqui ele, ó. Tão nítido, né? Nessa foto. Outra coisa, geralmente, o que existe? Tem que ter doação de ectoplasma, né? Ou as pessoas que estão sendo fotografadas ali têm médium potente, não é pouco, são médiums bastante potentes, e também a pessoa que está tirando a foto, porque aí tem mediunidade de evidência para poder aparecer na câmera. Tem todo um trabalho espiritual aí, né? Beleza? Perguntas? Perguntas? Não. E a pressa que eu perdi. A pergunta dele. Então, agora vamos passar para outra propriedade, né? A propriedade da densidade. O perispírito, agente da alma, olha que bonita essa palavra, agente da alma, né? Então, o perispírito nosso é o agente onde a alma trabalha, onde a alma entra em atividade, precisa do perispírito, né? Não deixa de ser matéria, então o perispírito é matéria, né? Ainda que de natureza quintessenciada, ou seja, uma natureza bem mais sutil do que a gente conhece, né? Como tal, apresenta uma certa densidade, que se relaciona com o grau de evolução da alma. Então, quanto mais evoluído é o espírito, né, menos denso é o seu perispírito, mais leve, né? A densidade perispirítica varia de indivíduo para indivíduo.
Nos espíritos moralmente adiantados, escreve Kardec no livro dos médiuns, né? É mais sutil e se aproxima de espíritos elevados. Os espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Então, quando você ainda tem muito peso, né? Ideias relacionadas à matéria, você tem dificuldade, digamos assim, de subir, né? De ser um espírito leve. O que a gente tem que entender sobre densidade? O que é densidade? Densidade é o poder que a gravidade tem sobre a matéria. Isso é uma densidade. A massa é medida pela quantidade de matéria que um objeto contém. Então, quando a gente vai lá na balança da farmácia e vai medir o peso, ali nós estamos medindo a gravidade contra a massa. Na verdade, o que dá ali é a quantidade de massa que você tem. Está entendendo? Vamos dizer que você chegue lá e tenha 70 quilos. Então você diz, pô, eu estou gordo. Não é que você está gordo, é que você está no planeta errado. Porque se você tivesse, por exemplo, em Mercúrio, você ia ter 47 quilos. Está de boa, entendeu? Agora, se você estivesse em Júpiter, que é um planeta que tem uma gravidade menor, onde os corpos são bem mais sutis para viver lá, você ia ter pelo menos uns 200 quilos. Cada corpo é adaptado para cada gravidade de cada planeta, para que a gente possa ficar aqui de pé. Isso que é a densidade, é a ação que a gravidade tem sobre nossa massa, tá? Então, portanto, o peso e a massa, elas se relacionam, são grandezas proporcionais. Quanto maior a força da gravidade, maior será o seu peso. Por exemplo, o ferro. 1 quilo de ferro é uma coisinha pequenininha, né? 1 quilo de alumínio, já tem que pegar mais. 1 quilo de magnésio, então, nossa, é bastante coisa. Por quê? Porque eles têm pouca densidade. O ferro tem uma densidade muito maior, um peso específico bem maior, né? Então a figura mostra blocos formados por diferentes materiais. Possuem a mesma massa. Todos eles têm 1 quilo, tá? Mas se você jogar, por exemplo, os 3 na água, qual que vai para o fundo rapidamente? O ferro, porque ele sofre maior gravidade, por causa da densidade, né? Mais denso, espírito menos evoluído. Quanto mais ferro você é, menos evoluído você é. Quanto o metal é menos denso, mais evoluído é. Menos denso, espírito mais evoluído. Ok? Então, sendo o perispírito matéria, tem massa. Ele tem massa. Se tem massa, tem peso e ocupa lugar no espaço. Então, se tem um espírito aqui, ele está ocupando lugar no espaço. Só que como ele é muito rarefeito, no nosso plano a gente passa por ele. Mas ele ocupa um lugar porque tem massa, é matéria, né? Quanto menos evoluído é o espírito, mais pesado o seu perispírito, a ponto de ser confundido com um corpo físico. Então tem espíritos que eles são tão pesados, que eles se confundem até com os corpos físicos, de tão pesados que são. Por isso que quando ele desencarna, ele não vê diferença nenhuma. Parece que ele continua aqui, né? Tal fato explica porque muitos espíritos não percebem que se encontram desencarnados. O perispírito possui densidade que varia de acordo com o grau de evolução de cada espírito, né? Então, quanto mais evoluído for o espírito, ó, que bonitinho, né? Mais sutil, leve será o perispírito. Espíritos que vibram no amor e bons sentimentos são livres, são leves, né? Podem voar, né? Já espíritos menos evoluídos, ego de atenção, não em português. Por o espírito mais denso, pesado, será o perispírito. Espíritos imperfeitos, ignorantes, que vibram no egoísmo, ficam presos ao chão, não saem daqui, né? Ó, pesadão, né? Ponderabilidade. Eu sempre falo assim, né? Às vezes a gente precisa pensar um pouquinho. O que você quer? Você quer flutuar ou você quer se enterrar? Porque essa é a coisa. Quando a gente desencarna, a gente tem possibilidades de subir ou descer, tá? A maior quantidade, vamos dizer assim, de espíritos que vivem aqui na Terra
fazem com que isso aqui se torne um lugar pesado. Nós só sofremos essa interferência porque tem muito espírito perto da gente, com pensamentos negativos. Espíritos ainda com grau de evolução pequena. Isso faz com que essa nossa psicosfera sempre fique pesada. E isso faz com que quase todos os pensamentos bons que a gente tem, eles ficam pouco tempo com a gente. Pode perceber. A gente, quando começa a pensar no bem, é pouco tempo. Mas quando a gente começa a pensar mal, meu Deus, daí parece que tudo fica legal, tudo se afiniza. Você fica um tempão pensando. Eu sempre brinco com aquela brincadeira que eu falo isso da minha loja, né? Quando chega alguém lá, eu estou lá atendendo. Chega alguém lá de manhã cedo, 8 horas da manhã. Chega lá, diz para mim assim: ô Zé, como você me atende bem aqui quando eu venho nessa loja? Você é perfeito, você é um cara de gente boa demais. Nossa, tua loja é joia, faz um monte de elogio. E ele sai: quanto tempo eu fico pensando bem nessa pessoa que me fez elogio e me tratou bem? 10 minutos talvez, no máximo, né? Faça o inverso. Alguém chega lá na minha loja e solta os cachorros em mim. Você não sei o quê, Quanto tempo você acha que eu vou ficar pensando mal dessa pessoa? Olha, tem gente que passa a vida inteira às vezes, entendeu? Por quê? Porque o nosso pensamento, ele entra em sintonia com um monte de pensamentos que estão aqui dos desencarnados. E eles têm pensamentos negativos. Por isso que Jesus fala: vigiai e orai. Porque nós não temos capacidade ainda, dentro do plano encarnado, de conseguir controlar os nossos pensamentos. Eles estão borboleteando o tempo todo. Então, quando a gente começa a pensar mal de alguém, ou pensar mal até da nossa própria vida, né? Faça uma oração. Faça uma oração e tente mudar a forma. Você não está só ajudando você está ajudando toda uma psicosfera que está evoluindo junto com você ali do lado. Além de não trazer esse tipo de pensamento mais perto de você. Tá? Ponderabilidade. Tá. Sob os aspectos físicos, questão da matéria, o perispírito em si não apresenta um peso. Não tem peso, porque ele é muito sutil, né? Tem peso. Possível de ser detectado por meio de qualquer instrumento até agora conhecido. Isso é palavra do Kardec. Kardec falou isso em 1850 e pouco, então 150 anos atrás. Não tem balança no mundo espiritual. Não tem. Ai, que bom, né? Não tem balança, não tem balança. Você pode administrar o teu corpo como quiser. Você pode fazer as tuas roupas, né? Materializar a roupa, você não vai gastar nada ainda, né? Você não, só que tem um problema, né? Você não vai poder comer um churrasco, não vai poder comer isso não. Então por isso que não engorda. Talvez por isso, né? Só toma água e sopa. Isso se for ainda necessidade, né? Não vai no banheiro. Olha, esses caras lá nem banheiro tem, né? Mansão sem banheiro. Não obstante, isso aí a gente vai falar, tá? Quando a gente começar a falar sobre o mundo espírita, a gente vai falar muito sobre essa condição aí, tá? Do espírito. Não obstante, na dimensão espiritual, cada organização perispirítica tem seu peso específico. Tem peso. Para eles, tem espírito muito pesado, mas não significa que é obeso. Significa o quê? Que a vibração de onda é baixa. Por isso que ele é pesado. Né? Lembra do André Luiz quando ele vê a mulher dele com outro homem, quando ela vem fazer uma visita aqui no filme Nosso Lar? Ele baixa a vibração dele, o peso específico dele, e ele rapidamente é absorvido para que possa para descer. Por quê? Porque é muito pesado, então não sobe, só desce. Por isso o inferno é lá embaixo. Estão entendendo? A ideia da tradição do inferno ser lá embaixo é por causa disso. Que os espíritos que são maus, vamos dizer assim, são atraídos para baixo por causa do peso específico. Tá? Que varia de acordo com a sua densidade, ditada sobretudo como visto com o estado da moralidade do espírito. Então o peso específico depende da moralidade do espírito. Né? Nossa posição determina o peso específico. O nosso envoltório espiritual é consequentemente o habitat que lhe compete. Então a gente muda no plano espiritual de acordo com a nossa força moral. Não a nossa força inteligência, ou a nossa beleza, o nosso dinheiro, a nossa força moral.
que faz bastante consideração lá, tá? Aonde? Significa, obrigado, que embora possa parecer fisicamente imponderável, quer dizer, não tem como ponderar o peso, não tem peso, né? Porque não é matéria densa, não deixa de apresentar certo peso, variável em cada região ou esfera em que você estiver, né? Visto que, de qualquer forma, sendo matéria, submete-se aos princípios gravitacionais imperantes no meio. Então, a gravidade faz com que a gente suba ou levante. Quanto mais evoluído é o espírito, a gente vê eles voando por aí, atravessando parede, porta. Quanto mais involuído, ele tem que abrir a porta, ele precisa andar, pegar carona no carro, no ônibus, porque ele não tem essa capacidade, tá? Tudo é capacidade de evolução espiritual. Esse aqui é um experimento do Dr. Douglas McCoy, tá? Em 1860, que, lógico, não sei que data que foi isso, mas ele é de 1866 a 1920. Foi um médico de Massachusetts, Estados Unidos, que surgiu com a sua ideia. Ele colocou pacientes em estado terminal em uma cama enganchada a uma balança. E quando os pacientes morriam, ele relatava, em média, uma perda de 21 gramas. Então, no instante que a pessoa desencarnava, perdia 21 gramas. Eu não sei se isso é realmente porque ele mediu o perispírito, né? Mas é uma experiência que foi feita e tal, né? Pode ser. E pode ser que cada perispírito tenha um peso diferente, né? Mas ele calculou em média 21 gramas. Luminosidade. Então, cada perispírito também, ele emite uma luz, ou não, tá? A propriedade da luminosidade é a propriedade intimamente relacionada à densidade. Então, quanto mais denso, menos luz. Quanto mais sutil, mais luz. Já eu vou ver por quê. A fluidez do perispírito revela a densidade menor e quanto menos denso, mais brilho ele emite. Então, o brilho está igualmente relacionado ao grau de evolução do espírito. Os mais adiantados emitem um foco de luz radiante e muito clara. Mesma condição, né? Quanto mais evoluído for o espírito, mais sutil leve será o perispírito. Espíritos que vivem no amor e bons sentimentos emitem bastante luz. Luz própria. Por isso que a gente fala assim, né? Que as pessoas são pessoas boas, assim. Nossa, você tem uma luz tão bonita, né? A luz é porque é um sinônimo que você está elogiando ele como um espírito evoluído, né? Quanto mais denso, menos evoluído for o espírito, mais denso, pesado será o perispírito. Espíritos imperfeitos e ignorantes que vibram no egoísmo são mais opacos e mais escuros. Por isso que no umbral você não vai ver nenhum brilhante lá. Você vai ver só espíritos cinzentos, escuros. Até o ambiente ali é assim, porque eles não produzem nenhum tipo de luz. Então, quando você desencarnar, se abrir os olhos e perceber que você está num lugar meio escuro, ferrou. Pode começar a fazer oração, começar a pedir ajuda e esperar, porque você já está no umbral, né? Porque ali não tem, ali é realmente, o lugar e fedido, mas isso aí, né? Você sentir o cheiro ruim também, você não está no lugar bom. Luminosidade. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem a condição da luminosidade do espírito, né? Lembram daquela passagem de Jesus que eles chamam de milagre da configuração, né? Da transconfiguração, né? Que ele vai lá com João e com Pedro, né? E com Tiago, e eles estão dormindo, e eu fico me perguntando, né? Em alguma situação, que eles acordam e veem uma luz tão forte em cima daquele morro que ilumina o morro todo, né? E aí eles vão começando a olhar, depois que eles conseguem enxergar alguma coisa, eles verem que ali está Jesus, está Moisés e Elias. Eu me pergunto como eles sabem quem é o Elias e como eles sabem quem é o Moisés. Naquela época não tinha fotografia. Como é que eles sabiam? Mas eu acho que essa questão de eles estarem dormindo é no sentido dormindo pro mundo espiritual. Eu também acho, eu estou brincando. Não dormindo de dormir mesmo. Então, por isso, quando eles despertam, que eles veem, os três, né?
aí eles se reconhecem, porque eles se reconhecem como espíritos, Isso. não como pessoas. A ponto dos evangelistas, todos eles, relatarem isso nos evangelhos, essa passagem está em todos os evangelhos. É porque alguém contou, e foi os apóstolos que estavam ali, principalmente João, que participou da história, né? Que faz o evangelho. Mas é mais ou menos isso, é a questão do acordado, né? Eles viram em espíritos ali. E, Zé, Oi? está fazendo uma ponte no Obras Póstumas, tem um texto do São Luís, onde ele vai falar, dá a entender dessa passagem que ele e o Kardec, estavam fazendo um juramento para Jesus nesse momento. Então São Luís está em Obras Póstumas. Dá a entender que Elias e Moisés, São Luís e Kardec. No caso, São Luís o Moisés e o Kardec o Elias. Isso não é especulação, isso é... Poxa. Está em Obras Póstumas. Interessante. Não é especulação. Vamos lá. Então, essa luz, só para nós terminar já, vamos terminar um pouco mais cedo, melhor. Essa luz que os espíritos emitem não é uma luz igual essa nossa lâmpada de mercúrio ou lâmpada de LED, não, nada a ver, tá? Diante de uma presença espiritual superior, a luz física é uma mera vela. E outra coisa, ela não agride, ela acolhe. Tá entendendo? É uma luz que você se sente tão bem que dá vontade de ser, me leva aí. Né? Me leva aí. Por isso que quando a gente desencarna, a gente tem... Se a gente enxergar a luz, vai com tranquilidade. Né? Você joga na luz. Como é que diz aquele, aquele filme que a Fernanda Torres fazia? Os normais, né? Quando o cara vai desencarnar, ela vai em cima dele. Não vai pra luz, não vai pra luz, não vai pra luz. É uma roubada. Para que ele não morra. Porque você foi pra luz. Então é uma luz completamente diferente da luz que a gente tem ideia por aqui na matéria, sabe? É uma luz assim, como eu disse, não é uma luz que te atrapalha, é uma luz que acolhe. E quanto mais evoluído é o espírito, né, mais gostosa é essa luz, né? Mais ela te acolhe. Muito bem. Espíritos moralmente inferiores vivem na obscuridade, né? Sempre na área escura. Infelizes se encontram em plena escuridão. Eu ia falar da penetrabilidade, mas não vai me dar tempo, porque a penetrabilidade a gente vai falar, é um assunto bem legal, assim, bem interessante falar, né? Por que os espíritos conseguem atravessar as paredes e essas coisas todas, né? Alguns. Então a gente vai deixar para a semana que vem. Perguntas aí, galera? Tudo certo? Que bom. Que bom. Que bom. E aí a prece, eu vou fazer, deixar, Pode fazer. Agora terminado o estudo com a prece. E pode fazer o solemestre aqui, ó. Pode fazer. Jesus, solemestre, diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que voaram vossos sistemas, influir para que mensageiro de Deus, e com especialidade a plena que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, nos proporciona alívio dos sofrimentos e consolação em nossas aflições, que nos seja para nós um alívio ou amparo, nós defenda de todo o mal, Senhor. Proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina, dai a luz de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra, que a vossa paz seja sobre todos nós. Não de Deus de Jesus, tá? E agora é cerrado ou a prece, agora. Cerrada a prece. Isso aí. Muito obrigado. Então vamos ao passe. Vamos ao